Se você recebe seu salário, paga a fatura do cartão só para liberar o limite e conseguir viver o mês seguinte, então preste atenção em mim. Porque se sua vida está funcionando assim, você não está vivendo do seu salário, você está vivendo do seu cartão. Isso parece uma coisa normal no começo, só que não é, porque você recebe, paga o cartão, usa de novo, recebe, paga de novo, usa de novo, e quando você percebe, os meses se passaram, às vezes anos, e você continua no mesmo lugar, sem conseguir respirar, sem conseguir guardar, sem conseguir investir, sem conseguir sair do lugar. E eu acho importante falar isso de um jeito muito direto, porque muita gente nem percebe que caiu nesse ciclo. A pessoa acha assim: não, eu paguei direitinho, eu não estou inadimplente, eu estou controlando. Só que não está, porque na prática o salário dela já entra comprometido. Ele não entra livre, ele entra para tampar buraco. E enquanto isso continuar, vai ser muito complicado construir qualquer coisa na sua vida financeira. Vai ser difícil investir, vai ser difícil criar uma reserva, vai ser difícil até dormir em paz, porque parece que todo mês tem uma corda no seu pescoço. Então nesse vídeo eu quero te mostrar de um jeito simples como sair disso, sem complicação, sem teoria bonita, sem fingir que é fácil, mas do jeito que funciona na vida real. Porque sim, dá para sair, mas tem que entender o problema do jeito certo. O primeiro ponto é esse: o cartão de crédito não é o vilão. O problema é a forma como ele entra na sua vida. Porque o cartão é só uma ferramenta. Só que ele vira problema quando começa a funcionar como uma extensão da sua renda. Ou seja, você ganha 4 mil, 5 mil, 3 mil, não importa. Mas começa a gastar como se tivesse mais do que isso. E aí entra uma ilusão muito perigosa. A sensação de que o cartão está te ajudando. Só que ele não está te ajudando. Ele está antecipando o dinheiro que você ainda não ganhou. E isso muda tudo. Porque quando você passa no débito, no Pix, no dinheiro, você sente, você vê o dinheiro saindo. Agora no cartão, não. No cartão parece que nada aconteceu. Você compra agora e o problema fica para o mês seguinte. Só que o mês seguinte chega e junto com ele vem a fatura do cartão. Aí você paga. Só que enquanto isso já usou de novo. E aí está o ponto. O ciclo está montado. É por isso que muita gente se sente presa nesse ciclo. E vou te falar uma coisa, esse problema quase nunca começa grande. Ele começa pequeno. Começa assim: ah, vou parcelar isso daqui. Depois, ah, vou passar esse mercado no cartão. Mês que vem eu me organizo. Depois, ah, esse mês apertou, mas no próximo melhora. E quando vê, tem parcela de novo. Tem compra antiga, tem compra recente, tem gasto do essencial, tem gasto supérfluo, tem fatura alta. E o salário já entra sem força, porque ele já tem destino antes mesmo de cair na conta. Isso vai tirando a sua liberdade aos poucos. E tem uma parte disso que é muito invisível. Quando você usa o cartão desse jeito, você perde a noção real do quanto está gastando, porque o cartão anestesia. Ele não te mostra a dor da decisão na hora. Você compra um delivery, um negócio na internet, uma roupa, uma saída, um monte de coisa pequena, e só vai somando. Quando chega a fatura, você olha e pensa: como veio tudo isso? Veio porque você foi gastando sem sentir. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é essa. Se você nunca consegue zerar a fatura, o problema não é só o cartão, é o ciclo. E esse ciclo só quebra quando você para de alimentar ele. Agora vamos trazer isso para um exemplo bem simples. Imagine uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês. Desse valor, ela tem 3 mil reais de gastos travados. O que eu quero dizer com gastos travados? Aquelas contas que chegam e pronto. Aluguel, condomínio, água, luz, internet, escola, carro, plano de saúde, essas coisas. Sobram 2 mil. Só que essa pessoa está com 2 mil no cartão. Nesse cenário, ela está dentro da renda ainda. Só que está dependendo do cartão. Porque quando o salário entra, ela precisa usar uma parte importante dele para pagar a fatura e liberar o limite para conseguir viver o próximo mês. Mas ainda tem uma situação muito pior. É quando a pessoa ganha 5 mil, tem 3 mil de gastos fixos e 3 mil de cartão. Aí ela já não está só dependente, ela já está gastando mais do que ganha. E aqui eu preciso te falar uma coisa importante, porque isso ajuda a enxergar o problema certo. Às vezes o problema nem é o cartão em si, às vezes o problema é estrutural. Se os seus gastos fixos já estão engolindo quase tudo do seu salário, então você não tem espaço para viver. Então vamos voltar para o caso mais comum, que é a dependência do cartão. E o que resolve? Corte emergencial. E aqui não estou falando de cortar coisa para sempre. Estou falando de fazer um aperto temporário para quebrar esse ciclo. É aquele período que você vai falar: por alguns meses eu vou parar de fingir que está tudo bem e vou resolver isso. E aí você vai separar duas coisas: o que é essencial e o que é supérfluo. Essencial é o que não dá para tirar agora: supermercado, remédio, conta de casa, o básico mesmo. Supérfluo é o que você consegue suspender por algum tempo, sem colocar sua vida em risco,
delivery, restaurante, passeio, compras pequenas por impulso, Shopee, Amazon, café na rua, tudo aquilo que parece pequeno e isolado, mas junto pesa. A lógica aqui é simples. Se você corta esses gastos por alguns meses, a próxima fatura vem bem menor. E aí começa a aparecer uma sobra. No exemplo dos R$ 5.000, imagine que a pessoa cortou R$ 600 de gasto supérfluo. A fatura que antes era 2.000, no próximo mês já é 1.400. E esses 600 que sobraram não são para investir, eles são para relaxar, não são para comprar outra coisa, são para desmamar do cartão. Esse é o ponto. A pessoa pega esses R$ 600 e começa a pagar uma parte das despesas no Pix ou no débito. Por exemplo, o supermercado. Se antes ele fazia R$ 1.000 de mercado no cartão, agora ela pode fazer 600 no Pix e 400 no cartão. Resultado? No próximo mês a fatura vem ainda menor. E aí o ciclo começa a se inverter. Antes você vivia para pagar fatura, agora você começa a reduzir a dependência dela. Aí depois de mais um tempo, chega um ponto em que você consegue fazer o mercado inteiro no Pix ou no débito, e a fatura fica só com o que sobrou de parcela antiga. É aqui que a pessoa começa a respirar, não porque enriqueceu, mas porque parou de girar. Agora tem outro ponto que ajuda muito e pouca gente faz: vender coisas paradas. Se você tem coisa que nem usa mais na sua casa, esse é o momento de transformar isso em alívio financeiro. Não precisa romantizar. Se está parado, não está te ajudando. Agora deixa eu te falar um outro cenário que é o mais perigoso. A pessoa recebe o salário, mas se pagar o cartão inteiro, falta dinheiro para as contas básicas. Aqui já não dá para fingir que vai resolver só no aperto. Então, nesse caso, uma possibilidade é negociar dívidas do cartão e transformar aquilo em parcelas fixas. Sim, vai ter juros. Sim, não é o cenário ideal, mas às vezes é melhor fazer um acordo controlado do que continuar nesse ciclo rotativo ou naquela bola de neve disfarçada. Porque quando você faz um acordo, você transforma um caos variável em um valor fixo. Isso te dá previsibilidade. A previsibilidade organiza. Depois disso, entra uma parte que eu considero essencial: criar o que eu chamaria de um fundo anticartão. Porque muita gente consegue sair do cartão, mas volta. E volta por quê? Porque acontece alguma emergência. Ou seja, uma geladeira quebra, o celular estraga, o carro dá problema e pronto, cartão de novo. Então, quando você estiver saindo desse ciclo, o ideal é começar a formar uma reserva pequena, simples e de fácil acesso. Não precisa pensar grande agora. Pode ser um equivalente a um mês de custo, ou um valor que te ajude a não recorrer ao cartão na primeira emergência que você tiver. A lógica dessa reserva não é render muito, é te impedir de voltar no cartão. Agora eu quero fechar com uma coisa muito importante. Enquanto você estiver preso no cartão, é muito difícil investir de verdade, porque investimento precisa de 3 coisas: sobra, controle e constância. E o cartão mal usado destrói as 3 coisas. Não sobra porque a fatura engole tudo. Não tem controle porque o mês já começa comprometido. E não tem constância porque qualquer aperto bagunça tudo. Então, se hoje você sente que está patinando financeiramente, talvez o primeiro passo não seja investir. Talvez o primeiro passo seja resolver o básico. E eu sei que isso pode ser frustrante ouvir, porque às vezes a pessoa quer ouvir sobre ação, fundo de investimento, dividendo. Na verdade, é que a liberdade financeira não começa no investimento, ela começa no controle. Se você não controla o básico, o resto não para em pé. Então pensa aqui comigo. Se você continuar usando o cartão do mesmo jeito, o que vai mudar daqui a 6 meses? Provavelmente nada. Talvez até piore. Agora, se você tiver coragem de encarar isso, de apertar por um período, de cortar o que precisa, de parar de alimentar o ciclo, a sua vida financeira começa a destravar. E não é porque vai acontecer uma mágica, mas porque você finalmente saiu do automático. Você parou de girar e começou a andar de verdade. Se isso fez sentido para você, começa pelo básico, sem vergonha, sem ego, sem querer parecer que está tudo certo. Porque às vezes, a maior virada da vida financeira de alguém não começa quando ela aprende a investir, começa quando ela para de depender do cartão. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo. Muito obrigado.